Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje eu vou fazer o vídeo resenha da Máquina do Tempo do H.G. Wells. Bem, esse é um dos clássicos da literatura de ficção científica e é um dos livros incluso no desafio 1001 livros para ler antes de morrer. Quem ainda não conhece esse desafio, eu vou deixar a playlist nos cards para assistir sobre a apresentação desse projeto, sobre os vídeos que eu já fiz, dos livros que eu li. Eu comecei esse projeto no início do ano, eu ainda não li muito, acho que não deu nem 30 livros. Eu já havia lido alguns livros antes de iniciar esse projeto, mas eu pretendo relê-los. Mas ainda assim, eu acho que eu li uma boa quantidade de livro desse projeto, porque eu ainda leio outras leituras à parte, que não estão inclusas no projeto 1001 livros para ler antes de morrer. Esse livro, então, como eu já havia comentado, é um dos clássicos da ficção científica e é uma leitura super rápida de ser feita, porque tem 140 páginas e tem uma letra nessa edição bem agradável de ler. Apesar da página ser branca, tem uma letra bem grandinha, então dá para ler tranquilamente. Vou falar um pouco sobre a história. A história é basicamente um monólogo de um viajante no tempo. Em momento nenhum a gente vai saber o nome desse viajante no tempo, a gente só vai conhecê-lo como o viajante no tempo. No início do livro, no primeiro capítulo, a gente vai acompanhar então uma reunião entre cientistas. E entre os cientistas vão estar médicos, psicólogos e viajante no tempo. O viajante no tempo, então, nessa primeira reunião, vai levar um protótipo de uma máquina do tempo. E, obviamente, essa máquina vai dar certo e ele decide, então, testar a máquina real e fazer uma viagem no tempo. Ele retorna, então, uma semana após esse evento, vai discutir, vai discorrer sobre o que aconteceu durante essa semana. Logo de cara a gente já percebe que ele está muito diferente desde a última reunião. Ele está mais bruto, mais envelhecido, com marcas de expressão, ele está bem diferente. E os cientistas estranham muito porque não faz nem uma semana que ele deixou-os. Então ele vai começar, o viajante no tempo, a discutir sobre tudo o que aconteceu desde o momento que ele saiu daquele consultório, daquela sala, e vai então relatar o que aconteceu quando ele viajou no tempo. O primeiro então que ele vai contar é que quando ele apertou a alavanca para viajar no tempo, ele não saiu do lugar. Então não foi uma viagem espacial, foi uma viagem temporal. Ele viu tudo ao redor passar rapidamente, mas ao mesmo tempo ele continuou fixo no mesmo lugar, só acelerando no tempo. Depois de muito tempo nessa viagem, ele decide parar porque ele se sente curioso sobre o que ele vai encontrar lá. E a surpresa dele ao parar foi que, na verdade, ele não vai encontrar seres humanos igual a gente conhece hoje em dia. Ele vai encontrar seres humanos que são semelhantes a crianças, então são mais fracas, menores, são inocentes, ignorantes e menos inteligentes do que os seres humanos hoje em dia. E ele estranha muito isso, porque na concepção dele, os seres humanos do futuro seriam super inteligentes, super desenvolvidos, com muita tecnologia. Entretanto, o que ele encontra é exatamente o oposto. A sociedade é praticamente utópica, então não tem lutas de classe, não tem situações econômicas desfavoráveis, não tem que trabalhar para conseguir um alimento. É tudo totalmente estável e utópico. E isso gerou na classe dos seres humanos uma evolução. Eles pararam de usar a força, então eles evoluíram na questão de força. Eles não precisavam mais de separação de sexo, então os homens e as mulheres são muito semelhantes. Eles não precisavam mais da inteligência para criar novas tecnologias, de luta classial. Então eles estabilizaram e isso gerou uma diminuição da inteligência humana. E ao mesmo tempo isso leva a uma reflexão sobre quando foi o apogeu da classe humana, da raça humana, quando o ser humano atingiu o máximo de inteligência e a partir dali é só o declínio da raça até a possível extinção. Entretanto, assim quando ele volta para a máquina do tempo, ele não a encontra. E ele estranha muito porque a alavanca que move essa máquina estava com ele. Ele tirou quando ele desceu da máquina.
Então, provavelmente alguém empurrou. Entretanto, essas crianças, esses seres humanos evoluídos, não têm condições de empurrar uma máquina e nem têm a inteligência e a vontade o suficiente para isso. E ele vai ter que conviver ali com essas pessoas e vai se adaptando à linguagem delas, à forma de vida delas, e ao mesmo tempo ele vai percebendo que essas pessoas têm medo do escuro, porque alguma coisa muito sinistra acontece no escuro. E isso está muito relacionado com o desaparecimento da máquina do tempo e também com os túneis subterrâneos que existem nessa cidade. Ele vai ficar muito curioso e vai começar a investigar isso. E isso vai levar também a uma questão sobre a evolução da espécie humana. Gostei bastante desse livro. É uma leitura bem rápida e simples. Não tem diálogos, é basicamente ele só narrando. Então vocês podem perceber que é basicamente diversos capítulos enormes, mas é de linguagem super fácil, acessível, qualquer um consegue ler e entender, mesmo quem não tem muita experiência com clássicos. E como eu já disse, quem gosta de ficção científica vai gostar muito desse livro, pelo menos para conhecer um dos clássicos desse gênero. Gostei bastante, super recomendo a leitura. Bem, gente, por hoje foi só isso. Quem gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal para assistir todos os livros que eu ler desse projeto 1001 Livros. E é isso, até o próximo, beijos!